Tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live aqui do Instagram do Lex, do Lar Espírita Casa do Samaritano, e também do YouTube do Lar Espírita Casa do Samaritano. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos conversar acerca disso. Bem-vinda, Ana Paula, um bom dia. Silvana, sejam bem-vindas para este momento. Para a gente iniciar, nós vamos ler uma mensagem, a mensagem de Emmanuel, com comentário, aliás, uma mensagem de Lucas com comentário de Emmanuel. E aqui, Lucas nos traz o seguinte: todavia, amai os vossos inimigos. Isso está lá em capítulo 6, versículo 33. E aí, como comentário a essa mensagem de Lucas, Emmanuel nos traz o seguinte: compaixão e socorro. Não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado, e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo, pedem palavras que os esclarecem e abraços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, compaixão e socorro não significam aplauso e conivência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa, mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e praga que a destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador, através da bondade vigilante, com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o carcome. O papel da compaixão é compreender. A função do socorro é restaurar. Mas, se a compaixão acalenta o reconhecido a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência. E se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apressando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro, onde estivermos, sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns dos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo, cada qual de nós em seu próprio lugar.
A mensagem belíssima de Emmanuel, está no Livro da Esperança, na edição Comunhão Espírita Cristã, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 32. Então, depois dessa belíssima mensagem, já para a gente iniciar, né, a temática, né, já bem relacionada com a nossa temática de hoje, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Todos sejam bem-vindos, né, que entraram agora, depois do bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos para este momento. Então vamos agora nos conectar mais ainda a Deus, agradecendo por este encontro, por este domingo, agradecendo pela oportunidade de nos conectarmos, embora estejamos distantes em termo físico, né? Mas estamos aqui conectados espiritualmente, também através desse meio que é a internet, que possamos receber as bênçãos divinas, o bálsamo para as nossas dores, e possamos assim acerenar os nossos corações e encontrar cada vez mais o caminho para o amor. E esse caminho é Jesus, é o seu Evangelho, é todo esse exemplo divino que ele nos deixou. Graças a Deus. Então, bom dia, Aldenice, bom dia, Isabel. Vamos, então, conversar acerca do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. Então, o capítulo é Amai os vossos inimigos. Extremamente necessário, né, para nós. E aí nós temos aqui o seguinte: a mensagem de hoje é retribuir o mal com o bem. Bom dia, Isabel. Bom dia, Nájera Sampaio, Marcela. E aí nós temos aqui a mensagem de Mateus. E ele nos fala aqui o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fizeram outro tanto os pagãos? Mensagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Então, Jesus está aqui falando, né? Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. A gente pode lembrar do contexto, né? Que Jesus estava ali convivendo e falando, em que, não que hoje ainda não existe, né? Mas existe de forma muito presente, muito marcante, a questão de a comunhão entre os indivíduos, entre os seres humanos, está relacionada ali à questão religiosa, a compartilharem de uma mesma compreensão religiosa e a entenderem como irmãos, e digamos assim, né, nesse termo, como pessoas que deveriam se ajudar, se auxiliar e se amar, de acordo com esse contexto de comunharem de uma mesma crença. E assim, Jesus chega e fala, não, mas não é bem assim não, não é amar só esse aqui que está de acordo comigo, amar só aquele que eu concordo, aquele com quem eu concordo, não. É mais do que isso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai. Então, seria muito cômodo para a gente, né? A gente chegar aqui, na Terra, nesse planeta Terra. Estamos aqui, né, 2021, outubro de 2021, aqui no Brasil. Seria muito tranquilo para a gente nós chegarmos e não precisarmos resolver as nossas
as nossas discordâncias uns com os outros, os nossos problemas que temos uns com os outros, seria muito cômodo para nós. Então não existiria, assim, nesse sentido, uma necessidade, uma possibilidade de nos transformarmos, né? E aí olha só como a mensagem nos coloca. Deus, Ele é o Pai de cada um de nós. E para a gente, de fato, entender essa compreensão de sermos filhos dEle, fazermos jus a isso, a gente precisa deixar de lado buscar deixar de lado, né, essas incongruências uns com os outros e buscar, então, convivermos bem, independente das discordâncias, independente dos equívocos cometidos conosco. E aí, como que seria? Aí lembrar, então, que Jesus está deixando claramente para a gente aqui a mensagem de que a gente deve fazer o bem não só com aqueles que nos fazem bem. E assim, né, principalmente com aqueles que mexem ali na nossa ferida, que nos incomodam. E a gente tá, por exemplo, vai lá no ambiente de trabalho, às vezes tem aquela pessoa que a gente pensa, meu Deus do céu, mas tá aqui mesmo só para desligar meu juízo. A função dessa pessoa é essa. Veio pra cá só pra isso mesmo. Eu tava aqui em paz, tranquila, muito bem. E aí vem essa pessoa aqui só pra me agoniar, e aí fica dificultando aqui meu trabalho aqui nesse espaço que era para eu estar realizando minhas atividades, né? E eu fico chateada por conta dessa pessoa. E aí a gente, ou mesmo na situação, no contexto familiar, né? Às vezes uma divergência com algum irmão, ou mesmo com os pais, por exemplo, com o esposo, com a esposa. E nós ficamos, mas nossa, por que eu estou vivendo a situação dessa, né? Tá aqui só mesmo para ocupar a minha paciência, para me tirar, né, da tranquilidade, da paz. Então, que possamos lembrar, né, que, na verdade, as pessoas com quem muitas vezes nós temos algum tipo de dificuldade de convivência, elas são instrumentos para que a gente possa buscar, então, esse perdão e buscar esse crescimento. Também, claro que não quer dizer que a gente deve ficar numa situação de martírio, então, se eu preciso evoluir e essas situações, esses contextos familiares e no trabalho, por exemplo, são necessários para o meu crescimento, então eu vou ficar nesse contexto aqui de vulnerabilidade, de sofrimento mental, físico. Não é nesse sentido, não. Entendendo, né, que através dessas relações a gente tem essa possibilidade de crescimento e tudo, mas tudo conforme seja saudável para cada um de nós, né? Não é para ninguém ficar se colocando numa circunstância que não seja saudável, que seja desgastante nesse sentido. Mas entendendo, né, que nós estamos, através dessas relações, as possibilidades de nos conciliarmos e de evoluirmos, entendendo também que essas divergências, elas são naturais, a gente vai passando por isso em diferentes encarnações, né? E as encarnações, elas são mesmo esse contato, esse convívio possível, ele é nesse sentido de buscarmos nos relacionarmos e nos compreendermos, nos perdoarmos, mas entendendo que isso é processo, né? A gente não vai conseguir fazer tudo isso só nesta encarnação. Então, tudo isso é um processo. E assim, que possamos lembrar que essa busca por amar o inimigo, ela é um exemplo sublime de aplicação da caridade. A gente fica assim, poxa, mas amar o inimigo? Como assim? Eu não consigo nem ficar perto dessa pessoa. Como é que eu vou conseguir amá-la? Então, vamos entender esse amor como um objetivo final. Nós vamos chegar nesse objetivo. Mas a gente precisa compreender as nossas limitações, até as limitações relacionadas mesmo ao nosso vocabulário, né? Tanto que tem algumas situações lá no Livro dos Espíritos, algumas perguntas que as respostas são bem sucintas, mas fala, não, de acordo com o vocabulário de vocês, seria essa a resposta, vocês compreendem assim. Mas é algo muito mais amplo do que isso. Então, compreendendo esse amor aqui, inicialmente, para nós aqui, ainda com as nossas imperfeições, é o amor no sentido de nós, pelo menos, conseguirmos não desejar o mal para o outro. E assim, por exemplo, buscar realizar orações e pensar, nossa, Deus, que essa pessoa ela possa
ser iluminada, que ela consiga se desvencilhar desses vícios, desses desequilíbrios, e possa viver bem com ela e com os outros, que eu possa também aos poucos ir conseguindo perdoá-la. Então, a oração, então, ela é uma ferramenta necessária para cada um de nós, tanto para nós nos sentirmos bem também, nos sentirmos bem uns com os outros, né? Então, vem esse instrumento nesse sentido para a gente pedir esse auxílio para Deus. Então, o amor, como a gente já colocou aqui, o amor inicialmente é nesse sentido, de buscarmos pelo menos não desejar mal. Então, a gente já está aí bem na fita, digamos assim, né? De acordo com as nossas circunstâncias, de acordo com as nossas limitações e imperfeições ainda, seria a proposta inicial é essa. Até que a gente consiga, de fato, nem pensar, nem sentir uma energia ruim quando lembra da pessoa, nem pensar algo ruim dessa pessoa. Isso não vai nem tocar mais a gente, porque não ressoa, porque não faz mais parte da gente. Então, lembrando que se a gente se sente mal com a presença do outro, com a ação do outro, então a gente precisa trabalhar isso na gente, não é só ficar culpando o outro. Porque se está ressoando na gente, se está nos fazendo mal, é algo que a gente precisa trabalhar interiormente. Lembrando que é um bem que nós fazemos para nós também, porque, nossa, quando a gente fica nessa energia de sentir mal com a presença do outro, ou com a ação que o outro fez conosco, a ação ruim, a ação equivocada que o outro fez com a gente se sente mal, a gente fica angustiado, às vezes até as atividades diárias a gente fica com dificuldade de realizá-las, né? Nós ficamos com dificuldade de realizar essas atividades por conta de nos sentirmos mal. Então, é um bem que nós fazemos inicialmente para nós, né? E aí, claro, também vai chegar no outro, né? Essa bondade, essa energia diferente, essa energia boa. E aí, continuando aqui, nós temos aqui em Mateus, né? No capítulo 5, versículo 20, ele coloca: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, que possamos todos nós enxergarmos além das compreensões religiosas, nossos círculos religiosos, entendendo que somos todos nós filhos de um mesmo Pai, que é cheio de amor, de bondade, independente dessas divergências que nós temos, entendendo que a crença é algo livre, né, que cada um pode ter, ou mesmo a ausência dessa crença, por exemplo, em um ser superior, em um ser divino. A gente precisa entender também essas diferenças, né? Respeitar a opinião e a escolha de cada um, com amor, né? Então, a proposta que o Evangelho nos coloca é esta. E aí, continuando aqui, aí vem Lucas, que nos traz o seguinte, aqui no capítulo 6, versículos 32 a 36. Ele nos diz: se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia. Sede, pois, cheios de misericórdia.
como cheio de misericórdia é vosso Deus. Então, mensagem que está em Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Então, o que essa mensagem aqui de Lucas nos coloca? Que se nós amarmos somente aqueles que nos amam, seria muito tranquilo, né, pra gente. Se até aqueles que nós consideramos como pessoas de má vida, eles se ajudam uns com os outros, né? Eles se amam, eles buscam respeito, estão ali buscando contribuir um com o outro. E aí, se essas pessoas, né, que nós julgamos assim, que serem pessoas de má vida, estão assim, né, bem com algumas pessoas, seria muito cômodo para a gente se limitar a gostar só e nos relacionarmos bem só com quem nós estamos bem, né? Com quem nós temos uma energia em comum, com quem nós temos pensamentos em comum. Seria muito fácil, muito cômodo para a gente. Então, a proposta é expandir isso. E assim, lembrando nesse sentido que Jesus, ele nos coloca justamente esse exemplo, né? É de irmos além dessas nossas ideias, né? E além dessa ideia de comunhão que nós temos com pessoas que têm os mesmos ideais. E nesse sentido a gente pode lembrar, então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, que se pergunta qual é a ação que nos direciona à caridade, à verdadeira caridade. E aí os Espíritos nos respondem que é a benevolência para com os outros, indulgência também e o perdão das ofensas. Então, benevolência, buscarmos sermos bondosos uns com os outros, buscar sermos bons, e a indulgência no sentido de buscar perdoar. As ações cometidas pelos outros, independente de qual tenha sido a ação, e o perdão, no sentido de buscarmos não desejar o mal, de buscarmos perdoar e entender as limitações, as circunstâncias, o momento do outro. Então, a mensagem que tem relação direta com essa temática, né, que a gente trabalha hoje, entendendo, então, como a gente já colocou aqui, que esse perdão é o sentido mesmo de caridade, é um grande exemplo de caridade que nós devemos ter conosco e com os outros, né? A gente precisa também lembrar disso, que muitas vezes nós temos também essa necessidade de nos perdoarmos e nós acabamos sendo as pessoas que, cada um de nós, né? A gente acaba sendo quem mais dificulta a nossa própria vida. E a gente fica buscando ali culpar, buscando, sei lá, encontrar e culpar um obsessor, para dizer, não, tá tudo dando errado na minha vida é por causa do obsessor. Não, é por causa da pessoa do trabalho. Não, é por causa do vizinho, é por causa da mãe, é por causa do meu pai. Então, a gente precisa lembrar que nós precisamos também buscar o auto-amor, buscar o auto-perdão, para que a gente possa, então, conviver bem com os outros. Entendendo que... E saindo assim dessa ideia também, desse contexto de sermos os nossos próprios inimigos, porque muitas vezes nós que dificultamos a nossa caminhada aqui na Terra. Lembrando, então, né, que nós temos, então, nesse sentido, essa possibilidade de perdão e como uma ferramenta, um instrumento para que nós possamos alcançar, de fato, o amor. E lembrando que como nós temos aqui essa possibilidade de conversarmos sobre isso, de lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, de lermos as outras obras base da doutrina espírita, ou mesmo de irmãos como Emmanuel, que estão aqui conosco, sempre nos direcionando a discussões saudáveis, a reflexões saudáveis como essa lida hoje na mensagem inicial, nós temos que lembrar que há quem muito é dado, muito é cobrado. Então, claro, não aqui como peso de, eita, sei de tudo sobre o Evangelho, então tá ruim para minha situação. Não é nesse sentido. Tenhamos paciência conosco. Mas é lembrarmos dessa responsabilidade que nós temos.
né? Então, se nós temos essa responsabilidade, que possamos buscar diariamente colocar em prática esses ensinamentos. Lembrando mais uma vez que não é da noite para o dia, é um processo. Então, que possamos, nesse sentido, entender cada um de nós, né, nesse processo, entender as nossas dificuldades e ver as possibilidades ali de nos transformarmos. Então, que possamos, né, aproveitando esse momento, lembrar, né, da necessidade que nós temos mesmo de perdão, de auto-perdão, lembrar de como a nossa vida vai ficar, vai se encaminhar de maneira mais adequada e mais leve à medida que a gente for colocando isso em prática. Então vamos agora fazer a nossa prece final. Quem sentir à vontade pode fechar os olhos como uma forma de nos concentrarmos melhor, né? Não como ritual, fiquem todos à vontade. Então vamos agradecer a Deus por este encontro, pela oportunidade de conversarmos sobre uma temática tão necessária para cada um de nós. Que possamos então ter força, resignação diante das dificuldades que encontramos, diante das dificuldades de nos relacionarmos uns com os outros. Que possamos, assim, nesse sentido, através dessas reflexões, dessa mensagem, termos cada vez mais o entendimento para que possamos, então, sermos conscientes de que precisamos sermos bondosos, pacientes, humildes e perdoarmos uns aos outros. E que, assim, as energias desse momento possam nos envolver para isto. Para inicialmente nos perdoarmos algum irmão que nos feriu de alguma forma. Possamos lembrar agora desse irmão, envolvê-lo com energias de amor, de bondade, de perdão e de busca, de fato, por esse perdão e boa convivência. Que as energias possam também, nesse sentido, ir se expandindo e chegando a todos os nossos vizinhos, aos nossos amigos, familiares, aos irmãos que estão doentes em hospitais ou em seus lares, aos irmãos que estão com Covid, aos irmãos também, aos seus familiares que acompanham nesse processo, que possam ter resignação, força espiritual e física, possam ter paciência, que essas energias cheguem a todos os irmãos desabrigados, os irmãos que passam fome, os irmãos que estão também em lares de acolhimento, os irmãos que estão em abrigos, sejam crianças, jovens, idosos. Que essa energia de amor chegue a cada um de nós necessitados de esperança, de fé, de resignação, de equilíbrio. E que possamos, nesse sentido, nos sentirmos em paz para darmos continuidade às nossas atividades e termos uma semana equilibrada, de trabalho, de estudo e de busca pela transformação espiritual. Agradecemos, Pai, por todas as oportunidades de crescimento. Graças a Deus. Então, obrigado a todos. Júlia, Marcelo, nós que agradecemos, Marcelo, Dani Vida. Então, desejamos um excelente dia para cada um de vocês que estão aqui conosco. E está aqui o convite, né, para continuarmos nos encontrando. Lembrando que as lives acontecem às quartas, sábados e domingos. Mas nós temos outras atividades, né? É só acompanhar aí a nossa página no Instagram. Também pelo YouTube nós temos as postagens das lives também. E fiquem todos convidados para continuar aqui conosco na página do Lar Espírita Casa do Samaritano. Um excelente dia para cada um. Um abração.